o Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Enquanto isso eu vou beber uma água. Marcos 14, versículo 32. Não feche a sua Bíblia. Aonde o Espírito Santo quer me levar? Versículo 32, 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. E ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Vamos parar por aí. A gente vai falando, vai pontuando nesse texto, nós vamos ler os 6 versículos, e aí a gente vai entender. Irmãos, aonde o Espírito Santo quer nos levar? Segundo o texto, depois da ceia, Jesus foi levado juntamente com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani. Irmão, rompe aí o seu pulmão, a sua máscara e diga assim: Getsêmani. Isso que é voz de crente. Getsêmani. Você sabe o que significa Getsêmani? Irmão, tudo na Bíblia tem um significado. Tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo na Bíblia tem uma razão espiritual que explica uma verdade única. Ainda mais quando se fala da vida de Jesus. Você sabe o que significa Getsêmani? Alguém tem noção do que seja? Não? Beleza, então vou explicar para você. Irmão, a palavra Getsêmani, diz o texto que Jesus foi levado ao Getsêmani, na verdade é chamado Jardim do Getsêmani, que nada mais é do que um pomar, não é um jardim, mas um pomar de oliveiras. O que é a oliveira? A oliveira é a planta da qual se extrai a azeitona, cujo objetivo é, por meio da extração da azeitona, extrair o azeite que nós conhecemos como azeite de oliva. Então a palavra Getsêmani significa, agora você vai entender, o Espírito Santo está te levando para esse lugar. Getsêmani significa prensa do óleo. Meu irmão, aonde o Espírito quer me levar? Em primeiro lugar, o Espírito quer me levar a Getsêmani, a prensa do óleo. Essa é a palavra, o significado da raiz Getsêmani. O que é prensa do óleo? Certo dia, eu gosto muito de programa documentário. Eu estava vendo um programa documentário. Ele é até muito famoso, ele é um grande chefe inglês, que ele apresenta o Masterchef infantil lá na Inglaterra. É o Gordon Ramsay, é um russão, não sei quem já viu esse programa. Se você já viu, você vai me ajudar. E ele faz uma matéria que ele vai em vários lugares, vários países do mundo, aonde ele aprende a culinária daquele lugar, lugares exóticos. E ele foi a um lugar no Oriente Médio, que eu lembrei dessa passagem. Ele foi a um lugar no Oriente Médio, onde ele aprendeu como se faz a prensa do óleo. Irmão, o que era a prensa do óleo? Nada mais é do que um moinho movido por braço humano, aonde os caroços de azeitona virgem, recém-colhidos, eram colocados ali, e era engraçado, porque era um moinho onde tinha umas telas de palha, aonde não passava o bagaço do caroço, passava só o azeite, só o óleo, e aquilo ali ia moendo, ia saindo, irmão, eu vou usar a palavra certa, ia saindo um chorinho de azeite, super, ultra extra virgem, extremamente puríssimo. Esse azeite extra virgem que nós compramos no mercado é fake news, tá? Isso não é azeite extra virgem, beleza? Azeite galo, não é. Primeiro que azeite brasileiro não vale nada, já começa por aí. O azeite do Oriente Médio, e ele pegou o azeite, provou, ele falou, olha que o cara é um chefe mundialmente conhecido. Ele falou, nunca provei um azeite tão puro como esse. O cheiro e o sabor, segundo o que ele falou, em lugar nenhum do mundo ele percebeu. E aí ele extraiu aquilo, e qual foi a conclusão? Eu lembrei dessa passagem. Irmãos, o Espírito Santo quer nos levar à experiência do Getsêmani, porque ele quer extrair o que há de melhor em nós. Meu irmão, talvez você não... peraí, eu acho que você não compreendeu o que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer extrair
o melhor que existe em nós. Essa matéria-prima nada mais é do que um caroço, um fruto de azeitona que, se comer cru, amarga, mas se extrair pela prensa do óleo, sai o azeite mais precioso que a face da terra conhece. Assim é a vida cristã. O Espírito Santo está nos conduzindo para Getsêmani. O Espírito Santo está conduzindo você para ser prensado. Tem coisa boa para sair de você. Não é só coisa amarga, não. Não é só o fruto amargo, não. Não é só o caroço da azeitona, não. Meu irmão, tem azeite puro que pode ser extraído de você. Então, a pergunta que eu faço, aonde o Espírito Santo quer nos levar? É exatamente isso. Ele quer levar você para a experiência de ser prensado. Até sair coisa boa. Pastor, já fiquei apavorado. Meu irmão, a vida cristã, ela é para nosso confronto pessoal. Ela existe para nos levar a um outro nível nele. E a pergunta que eu te faço, a segunda pergunta, aonde o Espírito Santo quer nos levar? A Getsêmani. Olha o que diz o texto. E ele, juntamente com os discípulos, foram a um lugar chamado Getsêmani. E aí, irmãos, o versículo de número 33 diz o seguinte, acompanha aí. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Eu faço a segunda pergunta. Aonde o Espírito Santo quer nos levar? A prensa do óleo. A sermos prensados até extrair o melhor. E a segunda pergunta que eu te faço é, como o Espírito Santo faz isso? Se a primeira pergunta é, aonde ele quer nos levar? A segunda pergunta é, como ele vai fazer isso? Você está comigo? Diga amém. Então preste atenção. A Bíblia diz que Jesus ele teve angústia. E o texto diz que Jesus teve pavor. Irmão, você já imaginou Jesus apavorado? Está vendo? Sentimento de pavor não é um sentimento incomum para nós. Até Jesus sentiu pavor. Então a pergunta que eu faço para você é, como o Espírito Santo trabalha para extrair o melhor de nós? Segundo ponto, confrontando os nossos maiores medos. Confrontando os nossos maiores temores. Sabe qual era o maior temor de Jesus, irmãos? Quando eu leio essa palavra, o meu coração estremece. Jesus angustiou porque pela primeira vez, Jesus sentiu sobre si o peso do pecado do homem. O peso do pecado da humanidade estava sobre os ombros dele. E ele angustiou-se, apavorou-se. O texto diz que ele desejou naquele momento, por um relance, não fazer a vontade do Pai. A pressão era tão grande que ele chegou a pedir, Senhor, afasta, se for possível. Irmão, não existe problema em termos medo. Teremos medo sim, mas não pense você que o Espírito Santo vai te conduzir a uma vida cristã, que ele não vai te confrontar no teu medo. Ele vai confrontar, irmão, nós vamos ficar apavorados mesmo. Sabe qual era o maior medo de Jesus? O maior medo de Jesus, por causa do peso do pecado, era perder a comunhão com o Pai. Jesus nunca havia vivido a experiência de não ter a comunhão com Deus. Isaías 55 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso. Quando Jesus estava na cruz, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que é isso? É um grito de um filho desesperado, procurando o Pai. Ele não chama Deus nem de Pai, ele chama Deus, porque o peso do pecado já estava sobre ele, e ele sentiu o Pai distante. Jesus temeu esse momento.
Irmão, a nossa caminhada cristã nos leva a essa experiência onde o nosso medo é confrontado. Eu quero dizer para você uma palavra que é uma palavra profética. O seu chamado e a sua vocação sempre será muito maior do que você. Você sempre vai estar diante disso e você sempre vai temer. O dia que você não temer é porque você não tem consciência do chamado. Você não tem certeza daquilo que você tem que fazer. Mas enquanto nós estamos diante disso, nós tememos. Irmãos, tememos sim. Tememos não estar à altura. Tememos não estar em condições de fazer. Tememos fraquejar. Quantos de nós não tememos cair? Meu Deus! Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou escandalizar o Senhor? Será que eu não vou envergonhar meus filhos? Irmão, o Espírito Santo está confrontando o nosso medo todos os dias. Porque o nosso medo Ele conhece. Mas o nosso medo e o nosso temor nunca foram impeditivos para que Ele deixasse de agir ou operar através de nós. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, aleluia. Não é uma experiência comum, irmão, é uma experiência de fortalecimento. Eu não estou dizendo que você não deva ter medo. Meu Deus do céu. Certa vez Pedro estava ali no barco e ele tem uma ideia maravilhosa. Senhor, posso ir até o Senhor? E Jesus diz, vem. E ele vai e começa a andar sobre a água. Diz o texto que um vento bateu nas suas costelas, ao seu lado, e ele sentiu medo. E se afogou. Quem disse que não há solução para quem tem medo? Porque quando ele sentiu medo e se afogou, a mão do Senhor levantou ele e colocou ele de pé de novo. Meu irmão, eu não quero que você se acovarde e ache que a sua vida chegou a um patamar de ruína, porque você tem medo quanto o dia de amanhã. Eu quero dizer uma coisa para você, é na tua experiência diária de medo às vezes, que você vai sentir uma mão forte te levantando todas as vezes. Todas as vezes. Como que o Espírito trabalha para nos levar a essa experiência da prensa do óleo? Confrontando o nosso medo. Irmão, tu acha que eu não tenho medo de pregar? Eu tenho muito medo de pregar. Toda vez que eu venho para cá, parece que foi a primeira vez que eu preguei em 1998. 99, eu acho. Primeira vez. A mesma sensação, o mesmo medo, o mesmo apavoramento, o mesmo medo de falar coisas erradas, o mesmo insegurança. É natural. E o Espírito Santo está trabalhando com você. E Ele está trabalhando através de você. Para que você entenda que não é o medo do passado que vai te impedir de fazer aquilo que Ele tem para fazer no futuro. Não é o medo das experiências que deram errado que vão te impedir de viver novas. Muito pelo contrário. É a experiência do medo hoje. Se ela for confrontada pelo Espírito Santo, ela te dará graça para você vencer isso. E se manter de pé. Jesus estava com medo. Irmãos, isso mostra o tamanho da humanidade do nosso Senhor. Ele sentiu medo e o texto diz que ele se apavorou. Mas olha uma outra coisa. A Bíblia diz, versículo de número 36. Jesus diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E diz mais um pouco, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, fosse lhe poupar daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmão, vamos lá. Como o Espírito trabalha em nós para extrair o melhor? Primeiro é confrontando o nosso medo, e segundo, o texto que nós lemos, Jesus faz uma oração: Senhor, faça a tua vontade, passa de mim esse cálice,
seja feito conforme a tua vontade. A palavra cálice significa vontade de Deus. E agora eu vou falar uma coisa que talvez não seja possível dar muito glória a Deus, mas eu preciso falar. A maneira como o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida hoje, no Getsemane, uma das formas que ele trabalha, e você está entendendo e você vai entender isso, é que o Espírito Santo todos os dias está matando em nós aquilo que não deveria estar vivo. Ele está confrontando o nosso medo, e agora ele está matando aquilo que não deveria estar vivo em nós. Jesus foi confrontado naquele momento a morrer para a sua vontade. Irmão, Jesus já chegou na cruz morto para a sua vontade. Quando ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Jesus estava declarando uma confissão de morte para o seu eu. Irmão, sabe por que o Espírito Santo quer matar em nós? A nossa independência de Deus. Ele quer matar isso em nós. Meu Deus, agora eu vou chocar os irmãos, quem está me ouvindo. Irmão, o crente só é bom para Deus se tiver morto, meu amado. Crente vivo não serve. Crente só é bom se tiver morto. Porque o crente vivo, ele está morto para Deus. O crente tem que morrer para as suas vontades. Ah, pastor, eu estou tão magoado com o irmão Alexandre. Claro que eu estou magoado com o irmão Alexandre, eu estou muito vivo. Só se magoa quem está vivo, porque quem está morto não sente nada. Ah, meu Deus. Irmão, eu estou muito chateado com a igreja. Oh, meu Deus, eu estou tão decepcionado. Claro, meu irmão, nós estamos vivos demais. Porque quem está morto não sente. Por isso que o Espírito Santo está nos matando aquilo que não deveria estar vivo. Pastor, o que eu faço com essa experiência? É simples. Assim como Jesus foi crucificado, crucifica a si mesmo todos os dias. Quem disse que a cruz não é uma experiência cristã? Ah, não, é de Jesus. Meu irmão, Jesus diz assim, olha, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua instrumento de morte. Irmão, nós temos que morrer para a nossa independência, o nosso desejo de caminhar sem a vontade de Deus, o nosso desejo de fazer sem a aprovação de Deus, o nosso desejo de sermos independentes dEle o tempo todo. É isso que o Espírito Santo está matando, é isso que o Espírito Santo está operando e trabalhando no Getsemane. No Getsemane, Jesus estava ali sendo confrontado a morrer para a sua vontade. E olha que o texto diz que quando ele ora, e ele diz, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Aí, querido, eu quero caminhar contigo, versículo de número 37. Vamos lá. Acompanha aí. Diz assim, e voltando achou-os dormindo. Os discípulos, ou melhor, e voltando achou-os dormindo e disse a Pedro e Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora. Irmãos, olha que coisa interessante. Aonde o Espírito Santo quer nos levar? A experiência da prensa do óleo, não é verdade? E ele está confrontando o nosso medo todos os dias, ele está matando o nosso eu, matando a nossa vontade, matando a nossa independência, e agora o Espírito Santo sinaliza para nós uma coisa maravilhosa. Terceiro aspecto, como o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida? Ele está nos levando à prensa do óleo, e essa experiência é sozinha. Irmão, quando Jesus ele ajoelhou para orar e falou com os discípulos, orem comigo, o que os discípulos fizeram? Dormiram. Irmão, os discípulos dormiram. Você vai passar pela experiência do Getsemane sozinho. Que isso, pastor? É sozinho. Ele entrou lá com os discípulos. Pode ser que você entre com alguém, mas na hora que o bicho pega, você está sozinho.
É você e o papai. É você e Deus. É você e a sua experiência de dor. É você e a sua experiência de angústia. Não tem jeito. Essa experiência é sua. No Getsemane passamos sozinho. Jesus estava sozinho. Os discípulos dormiram. Não pudeste vigiar comigo nem uma hora. Irmãos, eles não conseguiram nem uma hora orar com Jesus. Nem uma hora. E agora você entende porque muito da sua caminhada cristã, por mais que você esteja rodeado de pessoas, muitas experiências acontecem sozinho. Não tem jeito. Faz parte da maneira do Espírito trabalhar em nós. Existem coisas que o nosso irmão, nosso amigo, nosso ente querido, ele nos conforta, nos consola e nos fortalece. Mas tem coisa que não. Na hora que você deita lá no teu travesseiro, que não tem ninguém, que o silêncio da madrugada vem, que as lágrimas vêm, que quando você deita e olha para cima, você se sente ali naquele momento. De fato, é a minha experiência sozinha com Deus. É uma experiência única. E diz o texto que Jesus orou e clamou ao Pai e viveu essa experiência sozinho. Mas o interessante, irmãos, no versículo de número 38, ele vai caminhando aí, Marcos 14, 38. Olha o nível de experiência que Jesus viveu. No Getsemane ele passou sozinho. Aí o versículo de número 38 diz algo assim incrível. Olha só. Jesus chega para os discípulos e diz assim: não pudeste vigiar comigo nem uma hora. Irmãos, eles não conseguiram orar nem uma hora. O culto de oração no Getsemane não durou nem uma hora. Olha que coisa. Aí diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em... Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Aleluia. A segunda pergunta que eu te fiz: como o espírito trabalha para nos levar a essa experiência de extrair o melhor? Irmãos, nós somos testados. A palavra tentação aí diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, a palavra dá uma entonação de teste. Você está sendo examinado. Queridos, o Espírito Santo está nos examinando. O que é um exame? Um exame é um teste aprofundado para saber se está tudo bem, se estamos aprovados ou reprovados. E os discípulos, na experiência do Getsemane ali, foram reprovados. Eles não suportaram, dormiram. A pergunta que eu te faço é, e a pergunta que eu me faço é: como nós estamos diante do teste que o Espírito Santo nos oferece hoje? Somos testados. Por isso o texto diz: vigiai e orai. Tão importante quanto uma vida de oração, uma vida de vigilância. E o interessante é que vigiar é algo tão importante, tão salutar, que está à frente da oração. Porque às vezes podemos orar uma noite inteira, e 10 minutos de falta de vigilância, uma noite de oração cai por terra. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, porque vocês estão sendo testados. Jesus foi testado no Getsemane até o último momento. Ele foi examinado. A pergunta é: nós estamos sendo examinados. Seremos aprovados, seremos reprovados. E para terminar, eu quero que você abra rapidinho Lucas capítulo de número 22, versículo 43. Lucas 22, 43. Aonde o Espírito me deseja levar? Primeira pergunta: a prensa do óleo, ao lugar onde Ele vai extrair o melhor de mim. Como Ele vai fazer isso? Confrontando os meus medos, matando em mim aquilo que deveria estar morto, não deveria estar vivo, testando-me, levando a experiência de viver isso em solidão. E por último, Lucas 22,
versículo de número 43. O que acontece no Getsemane? Irmãos, isso aqui vai te alegrar muito, fica tranquilo, você está passando por tudo isso. Eu sei que eu estou falando com você e você está assim se identificando. Meu Deus, eu estou vivendo isso. Meu Deus, eu estou vivendo isso numa medida maior ou menor. Já vivi numa medida maior ou menor. Mas você já está se identificando. Mas eu quero que você se identifique com esse último ponto aqui. Lucas faz uma narrativa a respeito do Getsemane e ele dá uma declaração que os outros evangelhos não fazem. Lucas 22, 43. Diz assim: quando Jesus estava no Getsemane orando, olha o que aconteceu. Ele estava orando, fazendo a mesma oração, a mesma declaração, fazendo o mesmo pedido. Versículo 42 de Lucas 22 diz: Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice, contudo seja feita, não a minha vontade, mas a tua. Aí olha o que diz o versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. O último ponto que eu quero encerrar aqui. Irmão, nós estamos sendo levados pelo Espírito Santo à experiência do Getsemane. Mas essa experiência é uma experiência que nos fará desfrutar da presença sobrenatural de Deus. Você vai ser confrontado nos seus medos, ele vai trabalhar para matar em você muita coisa. Você vai ser testado, você será levado à experiência de viver isso até em solidão, mas eu quero dizer para você uma coisa. Mesmo nessa experiência de ser prensado até o limite, você vai desfrutar da presença do conforto de Deus, como você nunca viu e nunca vivenciou em momento nenhum da sua vida. O texto diz que um anjo do céu confortava Jesus. Essa experiência do anjo do céu é a mesma teofania do Antigo Testamento, quando diz que o anjo do Senhor se manifestava. O que era o anjo do Senhor? Nada mais era do que a própria presença de Deus. Quando Jesus suou gotas de sangue, a experiência mais angustiante que o homem pode viver, ele também teve a experiência da presença de Deus ali, confortando ele em todo aquele momento. Aí quando Jesus sai do Getsemane, Jesus diz assim: olha, irmão, olha que coisa linda, preste atenção. Sabe por que Jesus está levando, e por que o Espírito Santo está levando você para o Getsemane? Porque quando Jesus sai do Getsemane, eu vou conjecturar aqui, ele devia pegar a Bíblia dele, botar debaixo do braço, estufar o peito e dizer, como ele disse: é chegada a minha hora, eis que o traidor se aproxima. Quando você sai do Getsemane, você estufa o peito e diz: chegou a minha hora, eu cumpri a vontade do Pai. Ninguém cumprirá a vontade de Deus negligenciando e fugindo da experiência do Getsemane. O Getsemane é o lugar que nos aperfeiçoará para a boa vontade do Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus conforte o teu coração, que Deus te ilumine e que Deus te dê graça, irmão, para viver a experiência do Getsemane. É aí que o Espírito Santo quer nos levar. Lembra que eu perguntei? Aonde o Espírito Santo quer nos levar? Você já sabe para onde ele quer te levar. Não adianta fugir.